Abra aí sua Bíblia, Palavra de Deus, Atos 9, a partir do verso 23. Atos 9, livro de Atos, capítulo 9. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo, ou seja, o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, recém convertido ao Senhor Jesus. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Duvidosos, receosos. Então Barnabé, tomando-o consigo, mesmo que a sua versão seja um pouco variante em relação à minha, diga isso. Então Barnabé, tomando-o consigo. Vamos falar? Então Barnabé, tomando-o consigo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. O Espírito de Deus fala ao nosso coração, aos corações de todos nós que aqui estamos, todos aqueles que nos acompanham agora virtualmente, todos aqueles que nos acompanharão, Senhor Deus, hoje, mais tarde, ou durante a semana. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Isso é preciosíssimo. Os irmãos que não acompanharam a mensagem do domingo passado, ou as mensagens, retomem, acompanhem, assistam novamente. Eu insisto em chamar a atenção da igreja com muito carinho acerca disso. Eu mencionei quanto foi estratégico, o quanto Lucas, ele registra a aproximação de Ananias na vida do jovem Saulo de Tarso, recém-convertido ao Senhor Jesus. O quanto foi estratégico, e por conta disso Lucas menciona, autor de Atos, a aproximação de Barnabé na vida de Saulo, o jovem Saulo de Tarso, recém-convertido ao Senhor Jesus. Aquele momento era um momento hostil em Jerusalém, surgiam já as primeiras perseguições contra a igreja. Por quê? Porque a religião estruturada, organizada, a religião que estava estabelecida institucionalmente, tinha sérias reservas em relação àquele movimento de Deus que estava acontecendo. Pessoas e mais pessoas, e dezenas e centenas e milhares de pessoas conhecendo Jesus, sendo transformadas, famílias sendo abençoadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. Então a religião institucional olhava para tudo isso com muitas reservas. Por conta disso que os oficiais religiosos imprimiram uma perseguição severa contra a igreja e contra o jovem Saulo de Tarso. O texto chega a dizer que a intenção era tirar-lhe a vida. E aí o que acontece então? Mesmo a igreja do Senhor Jesus, muito receosa, por isso que eu mencionei aqui a igreja duvidosa, receosa, a igreja preocupada, será que ele se converteu mesmo? E aí quando Saulo de Tarso chega a Jerusalém, há essa preocupação, momento de tensão, uma leitura rápida, ligeira, superficial,
não nos faz pensar nos sentimentos que passavam no coração do apóstolo Paulo. Eram seus compatrícios, gente do seu povo, era gente sua, e eles estavam agora planejando como tirar-lhe a vida. E os próprios seus, da sua igreja, estavam preocupados, olhando para Saulo, recém-chegado. Insisto em dizer, com este olhar de preocupação: quem é ele? Por que ele está aqui? O que ele está fazendo aqui? Será que... Olhar um pouco distante, olhar de observação. Estão atentos aqui, meus irmãos? Olhar de observação, olhar de análise, olhar clínico de quem está verificando quem é, quem não é, porque esse era o olhar. Todos olhavam para Saulo de Tarso assim: quem que é esse moço? Ah, sim, é o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, mas não é aquele que até pouco tempo atrás estava aí entrando nas casas para arrastar os irmãos, como eu disse das outras vezes, né? Arrastando pelas roupas, arrastando pelos cabelos. Ia ser um pouquinho complicado puxar os cabelos do Igor, né? Enfim, arrastando as pessoas, arrastando. É esse. E aí, nesse clima de perseguição, ele chegou a ajeitar a franja dele ali agora, né? Parabéns, Igor. É uma franja profética, né? Isso, ele passou a mão assim profeticamente. Vamos lá. Isso, glória a Deus. Leandro falou ali, glória a Deus, né? Isso. Na vibe profética sobre a sua cabeleira, né? Vamos voltar às coisas sérias. Nesse clima de preocupação, perseguição por parte da estrutura religiosa, desconfiança por parte ou da parte daqueles que faziam parte da igreja, que estavam na igreja. Aí, queridos, olhem a nota, grifem isso depois com caneta, grifem isso com um recurso eletrônico no seu celular, no seu aplicativo, na sua Bíblia eletrônica. O que acontece, meus irmãos? E nós lemos e nós repetimos: então Barnabé, tomando-o consigo. Tomou Saulo de Tarso consigo. Opa, esse aqui é comigo. Esse é comigo. Eu vou acompanhar esse moço. Eu serei bênção na vida desse moço. O Espírito Santo de Deus habita em mim, eu conheço a palavra, eu não sou conduzido por sombras, por forças malignas, eu sou conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai me usar na vida desse moço, o Espírito Santo de Deus vai me usar para que esse moço cresça, para que ele aprenda a palavra, para que ele se fortaleça em Jesus. Esse moço, eu serei instrumento na vida dele, em nome de Jesus. Eu serei instrumento na vida dele. Observam, meus irmãos, ou melhor, observem o quanto essa observação, esse detalhe, essa informação de Lucas, ela é extremamente valorosa. E aí mais adiante, depois, o mesmo Barnabé sai de Jerusalém, ele é enviado pelos irmãos para Antioquia. Você encontra isso lá no capítulo 11, nós temos mencionado com bastante insistência Atos capítulo 11. Ele vai para Antioquia e chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus. Vê. Não apenas ouve os irmãos ensinando sobre a graça, ele vê a graça. E o que seria isso? Ver a graça de Deus? Como? A graça de Deus? Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não vem das nossas obras, qualquer coisa que possamos fazer para que nenhum de nós se glorie. E como que essa graça que nos salvou agora ela é vista? Como que ela é vista numa igreja?
Irmão, eu não quero analisar aqui se você tem mérito, se você não tem mérito. Eu não quero pensar aqui quais são suas virtudes, quais são as suas limitações. Eu não quero pensar aqui quais são as lutas que você tem, quais são as coisas boas que você tem. Você é meu irmão em Cristo e eu vou abençoá-lo. Eu serei bênção na sua vida. Eu vou ser usado, eu serei usado pelo Senhor para edificá-lo, para fortalecer. Isso é graça, a graça sendo vista. Corações singelos, gente com coração desarmado, corações desmontados. Corações singelos são corações desarmados. Me ajuda? Fala para o seu irmão aí. Coração desarmado. Fala para ele, tem um coração desarmado. Coração desarmado. Sem resistências. Sem reservas. E os irmãos abençoavam uns aos outros. E aí então, quando Barnabé viu isso, o texto nos sugere, e eu posso afirmar, Barnabé rapidamente foi a Jerusalém, tomou o jovem Saulo de Tarso, como que dizendo o seguinte: esse moço tem futuro, e esse moço precisa de uma igreja onde se vê a graça. Eu vou repetir, esse moço precisa de uma igreja onde as pessoas lidam umas com as outras, pautadas na graça, onde as pessoas se relacionam umas com as outras, impulsionadas pelo Espírito Santo, onde as pessoas tratam umas às outras com corações desarmados. Eu encontrei esta igreja, eu trarei Saulo para cá, porque aqui Saulo será muito, muito, muito abençoado. Olha que coisa preciosa. Aí Saulo passa um ano em Antioquia com Barnabé, e ele aprende, isso é igreja. Ele não conhecia igreja. O relacionamento que ele tinha com a igreja era na condição de perseguidor. Agora ele está do outro lado, na condição de participante. Agora ele conhece igreja, onde irmãos abençoam irmãos, corações desarmados, gente cuidando uma da outra, pessoas discipulando uns aos outros, pessoas abençoando uns aos outros. E esta é a formação, este é o berço do apóstolo Paulo. Eclesiasticamente falando, este é o berço. Tempos depois, anos depois, ele escreve a igreja de Éfeso e ele faz uma comparação que eu tenho absoluta convicção, ela é reflexo disso. O que é que ele diz? Igreja, a família de Deus. Aleluia. Fala comigo, igreja, a família de Deus. Somos família, somos família. Os nossos relacionamentos são afetuosos e não relacionamentos tipificados pela rivalidade. Os nossos relacionamentos são caracterizados pelo acolhimento e não tipificados pela disputa, pelos ranços, pelas rixas, pelos ressentimentos. Em nome de Jesus, tais coisas não cabem, não fazem parte da igreja do Senhor Jesus. O povo de Deus diga amém. E era isso que Paulo tinha em mente, porque ele aprendeu quando Saulo de Tarso ficou um ano nesta igreja. Um ano. E aí, meus irmãos, quando eu leio coisas assim, eu chego a algumas conclusões que eu tenho que chamar a atenção dos irmãos para essas conclusões, e o farei rapidamente nos próximos minutos. Gente andando com gente, gente abençoando gente, Barnabé cuidando de Saulo, Ananias cuidando de Saulo, os irmãos vendiam suas propriedades para suprirem aqueles que estavam em necessidade. Esse era o ambiente na igreja do Senhor Jesus. A partir disso eu quero fazer rapidamente algumas observações. Primeira coisa, meus irmãos, olhe para mim e acolha o que eu vou te dizer. Não ande sozinho. Faça parceria espiritual.
tenha parceiros espirituais. Você está passando por uma crise, pode ser que seja o seu casamento, pode ser que seja com relação a um filho, pode ser que seja em relação ao sustento da sua casa, pode ser que seja uma luta na sua vida profissional, no seu ambiente de trabalho, no escritório, na agência, na empresa. Tenha alguém que ande com você, alguém que saberá te orientar, alguém inspirado pelo Espírito de Deus, alguém que vai orar com você regularmente, alguém que vai tomá-lo como Saulo foi tomado por Barnabé. Em nome de Jesus, tenha alguém na sua vida, tenha parcerias espirituais em nome de Jesus. Eu tenho as pessoas com as quais eu oro semanalmente, seja presencialmente, eu tenho irmãos, seja presencialmente, seja por telefone, pessoas com as quais semanalmente eu sei que são pessoas de Deus, são pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que têm um apego muito grande pelo céu, pelas coisas do Senhor, pelas coisas do Espírito Santo. E meus irmãos, esse é um instrumento de valor gigantesco na minha vida. Coisas que estão passando pelo seu coração, irmão, você é de oração, você tem sido meu parceiro espiritual. O que é que você acha disso, irmão? Esses sentimentos que não são bons que estão aqui no meu coração, irmão, ore por mim. Experimente viver isso, irmão. Experimente viver isso. Isso é muito valoroso. Barnabé foi usado pelo Senhor. Barnabé tomou a Saulo e entrou em Jerusalém com ele. Deixa eu falar para você uma coisa. Uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão, e ele mesmo disse, ele falando, ele mesmo disse: eu fui procurado por um irmão da minha igreja, e esse irmão da minha igreja, ele estava tentando evitar dizer, esse que disse publicamente é pastor, tá? Um pastor, só não digo o nome. Ele disse que ele foi procurado por um irmão da igreja, e o irmão da igreja compartilhou com ele uma luta gigantesca, um problema enorme. Ele disse: eu orei na hora com o irmão. Isso foi só isso o que eu fiz, mas absolutamente nada. Só orei com aquele irmão. Tempos depois, talvez 1 ano, 2 anos, aquele irmão, respeitando o seu pastor, honrando o seu pastor, procurou e disse: pastor, eu senti muito a sua falta naquela luta que eu vivi. E aí o pastor disse isso, o pastor confessando publicamente. O pastor disse para aquele irmão: olha, irmão, eu não podia fazer nada, eu não tinha como resolver o seu problema. Eu não tinha como resolver o seu problema. Aí o irmão disse para o pastor: mas pastor, a minha expectativa não era que você resolvesse o meu problema. A minha expectativa era que você atravessasse o problema comigo, orando comigo, me ouvindo, me abençoando, me fortalecendo. A minha expectativa não era, o problema era imenso, gigantesco, você não podia resolver. Mas eu precisava de alguém, como Barnabé fez com Saulo, que entrasse em Jerusalém comigo, naquele momento tenso, difícil. Meus irmãos, isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é o Evangelho de Jesus. Estou abreviando significativamente a minha fala. Muito bom estarmos aqui nesse lugar de culto, de adoração, cantando. Eu estou muito abençoado. O Senhor Jesus está aqui entre nós. Amém, irmãos? Ele está aqui. Aqueles que nos acompanham virtualmente, vivendo as lutas intensas como nós temos vivido, a questão da região, da praça, estarmos com o templo, com essa presença toda de irmãos, que coisa preciosa nós estarmos aqui. O quanto você merece os parabéns do pastor, porque você veio uma quantidade
Vamos aplaudir uns aos outros? Dá uma salva de palmas aí para os irmãos do seu lado. Isso. E agora você teve coragem, você veio, olha quanta gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não fica zangado comigo com o que eu vou te dizer agora. Estou reconhecendo o valor de você estar aqui. Mas eu preciso dizer para você, é pouco. É pouco. Você precisa andar com alguém. Você precisa entrar na Jerusalém turbulenta que alguém está passando. Entrar com esta pessoa. Como Barnabé tomou Saulo de Tarso, como que colocou debaixo dos braços. E não foi um gesto simples. As estruturas religiosas todas apontando as suas armas, as suas ameaças. Ele tomou Saulo de Tarso, colocou debaixo do braço e diz: vamos comigo, conta comigo, nós vamos juntos. Eu estou com você, meu irmão. Eu estou com você, meu irmão. Isso é a igreja de Jesus. Isso é a igreja de Jesus. E aí você encerra esse culto, esse momento tão especial que a gente está vivendo aqui, tão abençoado, tantos irmãos, tanta música agradável, tanta coisa bonita. Nossa querida família traz mais um dos seus filhotes para serem abençoados aqui pela igreja. Tanta coisa boa. Aí você sai, termina esse momento de liturgia, termina esse momento de culto. A partir de agora, eu cuido da minha vida e você cuida da sua, você cuida da sua. A frase que é diametralmente conflitante com o Evangelho do Senhor Jesus. Cada um por si e Deus por todos. Nada mais herético, nada mais absurdo, nada mais. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é o Deus de cada um por si. Nosso Deus é o Deus uns com os outros, um caminhando com outros, a gente abençoando. Irmãos, eu concluo essa minha fala trazendo novamente a informação que eu trouxe para vocês e tenho trazido com uma certa frequência. O Império Romano, ele é considerado pelos historiadores, pelos analistas mais acurados da história da humanidade, ele é considerado como o maior império já estabelecido sobre a face da terra. Maior em poderio bélico, para aquele momento, o poderio bélico do Império Romano era assustador. Maior em longevidade, séculos, o Império Romano foi o império dominador sobre a face da terra. O maior império em extensão territorial, o maior império da face da terra. Vou mencionar isso hoje novamente à noite. Aquela igreja, essa é a igreja de Barnabé, que tomou Saulo debaixo do braço e entrou com ele. Aquela igreja, ela se esparramou, se espalhou, se estendeu por todo esse Império Romano. Todos os recantos do Império Romano tinham uma igreja do Senhor Jesus, cristãos, gente que andava com Jesus. E isso em tempos de fogo, de chumbo grosso, severas perseguições contra a igreja. O que é que explica esta igreja ter se capilarizado por todo o Império Romano? Porque esta atitude de Barnabé, ela se tornou coletiva. Vem cá, irmão, eu vou andar com você. Vamos entrar juntos em Jerusalém. Vamos entrar juntos em Jerusalém. Você tem andado com alguém?
Responda para si mesmo, não para mim. Você tem andado com alguém, irmão? E aí diz lá, e eu diria, por que Barnabé fez isso? Porque Barnabé era um homem bom. Fica tranquilo que eu não vou pedir mais uma vez para você dizer para o irmão, diga para o seu irmão, seja gente boa em nome de Jesus. Não vou pedir. Mas ele era gente boa. Camarada bom, de bom coração, não era encrenqueiro. Não era encrenqueiro. Estava longe de ser um sujeito difícil. Qual é o oposto, qual é o antônimo de gente boa? Barnabé era gente boa, era homem bom. Qual era o antônimo? Ele não tinha os milindres, aquele excesso de sensibilidade. As coisas não estão seguindo como eu gosto, do jeito que eu penso, como eu quero. Então, se as coisas não passam pelo meu crivo, saibam que terão problemas. Não, esse não era Barnabé, ele era gente boa. Glória a Deus por Barnabé, amém, gente? Se as coisas não se ajustam, se as coisas não se encaixam na minha forma de entender, de pensar, vamos ter problemas. Não, esse não era Barnabé, ele era gente boa. Segundo lugar, diz lá, era um homem cheio de sabedoria, as falas dele eram prudentes, um homem que falava com sensatez. A gente não consegue imaginar Barnabé agindo destrutivamente, maledicente. A gente não consegue imaginar Barnabé maledicente. E Barnabé, aí eu quero ouvir um glória a Deus muito forte. Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus. Isso. Então Barnabé foi em busca de Saulo. Foi em busca de Saulo. Porque esse era Barnabé. Nós como igreja, irmãos, tenhamos esse cuidado. Tenhamos esse cuidado. Essa foi a estratégia da igreja que fez essa igreja crescer 300 anos e se espalhar durante 300 anos por todo o Império Romano. Essa foi a estratégia. Poder do Espírito Santo e gente abençoando gente. Glória a Deus por isso. Qual foi o resultado disso, irmãos? Quem me ajuda a lembrar? O jovem Saulo de Tarso, que foi abraçado por Barnabé, ele se transformou em apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho. Por causa do instrumento chamado apóstolo Paulo, é que nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, confessando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Barnabé era um homem cheio de fé. Eu vou buscar o Saulo, porque esse camarada vai ser bênção. Ele vai ser bênção. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Fiquemos de pé. Você vai comer do pão, você vai beber do cálice, e que você decida no seu coração: eu terei parceiros espirituais, eu serei Barnabé na vida de alguém.